Irmãos, nós vamos meditar na palavra e a meditação será em Provérbios capítulo 1, versículo 7. É um texto muito conhecido, um texto que é decorado por muitos irmãos, Provérbios, capítulo 1, verso 7. Acender as luzes para ajudar os irmãos a acompanhar a leitura com as letras miúdas, né? Vamos falar juntos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor é a maturidade do medo. Gravem essa frase, essa afirmação. O temor é a maturidade, o amadurecimento do medo. Provérbios faz parte da literatura de sabedoria da Bíblia. A Bíblia tem suas várias divisões por estilos, como disse o pastor Wilson, e esta parte onde está Provérbios é tido como a literatura sapiencial, a literatura de sabedoria. Especialmente o livro de Provérbios, ele é uma coletânea de experiências, de conhecimento adquirido, passado de geração em geração, e que chegou até nós pela providência divina. Um livro que foi, sem dúvida alguma, recebido no cânon judaico, reconhecendo a autoridade dele sobre a vida de cada um de nós. O cristianismo, ele é a religião da ética. Essencialmente, cristianismo visa a ética, comportamento, coisas que nós vamos dizer e viver no dia a dia. E para quem conhece o livro de Provérbios, já estudou, já leu, a essência de Provérbios está nessa afirmação do capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Na minha afirmação inicial, que o temor é a maturidade do medo, é porque, como nós vamos ver ao longo da nossa reflexão, a Bíblia não faz diferença para a palavra medo e a palavra temor. É a mesma. Essencialmente, as palavras usadas no hebraico e a palavra usada no grego, elas têm o mesmo significado: medo e temor. Mas quando Provérbios trata de sabedoria, ele vai trazer 3 palavras no hebraico para sabedoria,
que vai nos dar o entendimento como que isso é profundamente ético, como que é a capacidade nossa de viver neste mundo fundamentado na ética. A primeira palavra, que eu não vou ler em hebraico, porque eu sou muito ruim de hebraico, né? Eu li aqui o grego, o hebraico, pastor Santo Ferreira. Mas a primeira palavra, que é usada 47 vezes no livro de Provérbios para a sabedoria, é esse discernimento entre o bem e o mal, entre o dever e fazer à vontade. Nós discernimos entre o bem e o mal. Podemos até escolher o mal, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Essencialmente, qualquer cultura no mundo tem esse conceito de certo e errado, variando algumas questões de costumes e tradições. Mas o ser humano tem em si a ideia do certo e do errado. Esse termo inicial, ele quer dizer a aplicação de tudo que nós conhecemos à vida. Por isso que o nosso conhecimento, ele é cumulativo. Ele vai se acumulando. Né? Uma criança pequenininha, ela já tem algum conhecimento. O neném já tem conhecimento. Ele sabe que se chorar, vai mamar. Né? Ele sabe que se tiver dor, ele vai chorar e alguém vai fazer alguma coisa por ele. Ele já tem esse discernimento. Bom, mas ele não sabe qual remédio tomar. Ele não sabe, ele não tem esse discernimento ainda. Mas ele já tem algum discernimento. E à medida que vai crescendo, ele vai aplicando o conhecimento que ele tem à sua vida cotidiana. A segunda palavra, que é usada 53 vezes no livro de Provérbios, para sabedoria, é a capacidade de discernir inteligentemente entre as atrações vãs e os valores. Nós vivemos no mundo a era do entretenimento. O que é o entretenimento? É uma maneira vã de te proporcionar diversão, alívio das pressões da vida. Só que a sabedoria vai me fazer dosar essas coisas. O entretenimento é importante. Tanto é que os irmãos que já leram a Bíblia toda observaram que lá em Israel eles tinham uma quantidade de festas durante o ano. Não é? A gente no Brasil, com a nossa estrutura aí de ter 30 dias de férias, mais 250 feriados, mais 200 fins de semana prolongado no Brasil, é uma festa, né? A gente acha que é muito. Vai ler Israel. E as festas deles eram de 7 dias. Ficavam comendo e bebendo, dançando, rindo, contando história. O entretenimento é importante, nós precisamos dele. Mas a sabedoria vai fazer com que eu possa discernir entre um entretenimento que é vão, que não me leva a nada, em excesso, e para aquilo que é o meu dever. Porque, afinal de contas, nós pais sempre falamos assim: alguém vai pagar a conta. Não tem jeito. Chega um dia e o boleto vem. A terceira palavra, que essa é usada bem pouco, só 3 vezes, para a sabedoria, ela indica a capacidade da mente humana de levantar voo na direção do divino.
Então, a percepção que nós temos é que sabedoria em Provérbios é para esse mundo. É para aqui. Uma é usada 47 vezes, outra 53 vezes, dá 100. Só 3 vezes é usado com relação a Deus. Então, Provérbios, temor do Senhor, é coisa para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Qual o significado dessa expressão, então? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como eu disse, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra temor é medo. No grego, aí eu posso falar, é a nossa palavra que nós conhecemos bem, que é fobia. Phobos, medo. E não é um medo comum, é o terror que causa espanto. O terror que causa espanto. É aquele negócio que você nunca viu na vida, você fica assim, quase fala, né? Nossa Senhora. Né? Às vezes até sai, né? Porque faz parte da cultura brasileira. Né? Então, olha só, o temor, ele vai chegar na nossa vida com uma maturidade. É a mesma coisa com as crianças. A gente ensina o que para a criança? Medo. Não põe a mão no fogo, não enfia o garfo na tomada, não põe uma sacola de plástico na cabeça e fecha. Você não ensina para a criança temor, você ensina medo. Se você fizer assim, eu te dou um couro, vou tirar seu celular, aí é o pior. Aí é a condenação, né? Bom, tem alguns adultos que talvez a gente tenha que fazer uns medos também, né? Que está difícil. Então, a ideia do temor, ela passa por esse amadurecimento. Quando nós olhamos para Israel na sua história, o povo tinha medo de Deus. Quando Moisés foi buscar as tábuas da lei, aquele negócio que começou a trovejar lá em cima, o povo falou: Moisés, vai lá, representa a gente lá. E o que Deus falou? Não sobe, não. Não pode nem tocar no monte. Se tocar no monte, morre. O povo ficou doido. Medo. Faz parte. E é necessário esse medo. Esse conceito de medo. E o salmista, no Salmo 119, verso 120, ele diz assim: arrepia-me a carne com o temor ou o medo a ti, e temo os teus juízos. Há uma necessidade de uma relação de medo inicial. Por que o 1,7 termina assim? Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Porque os loucos não têm temor, não têm medo. Se não tem medo, é doido. Há uma necessidade do temor. Em Romanos 13, Paulo vai dizer que as autoridades humanas, elas foram colocadas aqui no mundo para terror dos que fazem o mal. O que nós vemos, principalmente no nosso país, chama-se impunidade. As pessoas não têm medo, faz o que fizer e fica por isso mesmo. Compram a sentença de um juiz, né? Está sempre vendo as denúncias, os juízes vendendo a sentença, manda embora. Então é necessário, nessa relação, ter medo.
E esse medo, ele vai fazer com que nós possamos compreender a revelação divina. Por quê? Quem não tem medo, ele não vai considerar os avisos que estão aqui. E Provérbios tem muitos avisos para as áreas da nossa vida. Como disse o pastor Wilson, acho que foi ele, a Bíblia tem respostas para a nossa vida, para o nosso andar, o nosso cotidiano, as nossas tomadas de decisões, os nossos relacionamentos, nossos conflitos de relacionamentos. Por isso é necessário o temor. E aí vem os efeitos desse temor na nossa vida. Lembrando que o temor é para gente madura. E a gente vai ver mais na frente o Novo Testamento tratando disso. Amadurecimento. O que às vezes acontece é que as pessoas vivem uma infantilidade espiritual e ainda estão na fase do medo. O temor, ele nos leva à reverência. A sociedade sempre foi irreverente. Sempre foi. Ah, mas agora está muito pior. Não sei em termos de graus, se está pior, se está melhor. Eu sei que a gente está mais informado a respeito disso. A gente recebe mais informação. As pessoas perderam a reverência. Perderam o respeito. E perderam uma coisa importante do temor: a admiração. Esse Salmo 136 que a gente leu, ele é muito interessante. A gente tem alguma dificuldade de ler, porque viram a repetição, né? Aí alguns pensam, isso está parecendo reza católica. Mas não é isso não. Mas percebe que o Salmo, ele vai trazendo alguns fatos históricos do povo de Israel. E o escritor reconhece que aquilo ali é manifestação da misericórdia do Senhor. Mas percebe também que é manifestação da misericórdia do Senhor com o povo de Israel, porque ele falou umas 5 vezes, Deus mata e mata e mata. Vocês perceberam? Ué, por que a misericórdia do Senhor e ele está matando, que é uma beleza? É porque a ênfase é os feitos do Senhor para com o povo de Israel. E depois o salmista vai trazer para a realidade do seu tempo, e nós trazemos para nós. Como que Deus nos preserva no meio de um mundo extremamente corrompido. E essa manifestação de Deus é isso aqui, admiração. Admirar o que Deus faz. Como que nas circunstâncias mais difíceis, Deus, de alguma maneira, Ele providencia uma solução, um escape, um alívio. Então, o temor é essa admiração, porque nós temos uma tendência à murmuração. Ah, isso aí, né? Puxa vida, mas o Brasil podia ser melhor. É verdade, podia. Eu podia ter nascido, né, num país melhor, podia. Mas se você, quem aqui nasceu no Sudeste?
Então, tem alguns que não nasceram. Baixo. Quem nasceu em Minas Gerais? Né? Tem alguns que não nasceram em Minas Gerais. Né? Quem nasceu em Timóteo? Aí eu baixo a mão. Né? Você já pensou no privilégio que você tem? Olha a realidade só dentro do Brasil. É difícil. Então, nós somos privilegiados. Nascemos no Sudeste, que é a área mais desenvolvida economicamente. Nascemos em Minas Gerais, que tem o melhor queijo do mundo, foi declarado agora como patrimônio imaterial da humanidade. Não é? Temos o privilégio de comer pão de queijo todo dia, e pão de queijo original. Nascemos no estado que tem a melhor comida do Brasil, gente. Então não murmure, mas aqui nada. Que é bênção. Chega no verão, mas o calorão do Vale do Aço, falei, é isso aí. Para isso Deus deu o ar-condicionado. Gente. Jesus nunca esteve na sinagoga com ar-condicionado. Olha só. Que calorão lá da região dele, e não tinha ar-condicionado. Não tinha aguinha gelada assim na garrafa, bonita, não tinha não. Então, isso é admiração. Temor é admiração. Se você é atleticano, vocês acham que eu ia deixar de mexer? O dia é tenso. Né? Minha filha é atleticana. Mas olha que bênção ser atleticano. Já ganhou algumas coisas. Ganhou o troféu campeão do gelo. É claro que no calor do Vale do Aço ele derreteu, né? E a gente brinca com futebol, né? Mas isso é admiração pelo que Deus faz. O resultado do temor do Senhor, nós podemos ver na igreja, lá no livro de Atos, no relato que a igreja crescia, vivendo no temor do Senhor. E olha que eles estavam debaixo de pressão, de perseguição dos judeus, dos romanos, problemas internos, que é a mesma coisa de hoje, não mudou nada. Nós temos pressões de perseguição religiosa, tem pressão do governo, e tem os problemas entre nós. Mas no temor do Senhor, a igreja crescia. E Lucas vai fazer esse relato desse crescimento da igreja e de sinais e maravilhas acontecendo com a igreja vivendo o temor do Senhor. Mas eu quero te pedir para abrir sua Bíblia em Lucas 12, versos 4 e 5. Nós vamos ver no Novo Testamento como que Jesus, esse texto é Jesus falando do temor. Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. Lucas 12, versos 4 e 5. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas
eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Jesus está falando para os discípulos sobre os judeus que estavam perseguindo. Fica com medo deles, não? O máximo que ele pode fazer é matar vocês. O máximo. Mas eles não têm poder de mandar você para os quintos infernos. E aqui nós podemos aplicar isso até o diabo. Há uns anos atrás, aqui na igreja, alguém me perguntou se o diabo tinha poder de levar alguém à morte. Eu li esse texto. Claro que tem. E tem muitas maneiras de levar as pessoas à morte. Vícios. Ultrapassar em faixa contínua, bater de frente, morrer. Crente não faz isso. A ética cristã? Não. Eu diria até andar de moto, é um risco. Tá? Vi um acidente de moto feio ontem. Para moto. Bênção pura. O cara, milagrosamente, não teve nada, mas a moto dele ficou debaixo do carro, esmagada. Moto tem que ter muita fé para andar de moto. Mas Jesus diz, olha, não tenha medo desse pessoal, não. O máximo que eles vão fazer é matar vocês, e aí vocês são crentes, vão para o céu, ou coisa boa. Aí, Jesus diz assim, espera aí, mas deixa eu falar para vocês quem vocês têm que temer. Temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem é esse? Deus. Quem tem esse poder é Deus. Nós não vimos ali no Salmo? Ele matou o rei, não sei o quê, e matou o inimigo, e matou daqui. Deus mata. Só que além de matar, ele tem poder de lançar a alma no inferno. Tem gente que ainda acredita que o diabo é que leva as pessoas para o inferno. O diabo leva ninguém para o inferno, não, gente. Se ele tivesse esse poder de levar alguém para o inferno, ele não ia para lá, ué. O diabo é inteligente. Muito, a Bíblia diz que ele é muito inteligente. Não tem poder, não. Então, Jesus está chamando a nossa atenção que devemos temer. As nossas traduções trazem temer, e está certo. Porque ele está lidando com gente madura na fé. Mas a palavra no grego é medo, é phobos. Tenham medo. Mas, como ele estava lidando com gente madura, então a nossa tradução vai dar a ideia de que é temor. Porque o temor é a fé amadurecida. Alguém que amadureceu. Não é mais criança. É necessário temer ao Senhor. E vários momentos na história bíblica vão aparecer os autores citando esse temor ao Senhor. A necessidade de temer. Não lidar com Deus de forma banal, pensando, não, faça o que quiser e fica por isso mesmo. Ontem, no conselho da igreja, eu falei sobre mordomia. Eu usei uma figurinha que está andando aí na internet. Criaram lá um diálogo de Jesus com as feministas. Aí a feminista, Jesus falando, porque matar é pecado.
aborto é pecado. Aí a feminista falou, meu corpo, minhas regras. Aí Jesus responde o quê? Meu universo, minhas regras. Cria um universo para você, e lá você põe suas regras. Falta esse temor. Esse temor. Nós estamos vendo as pessoas vivendo os maiores absurdos. Os maiores absurdos. A gente tem muito medo de se expor ridículo. Nós somos. A gente não gosta. Um dia eu cheguei aqui na portaria, o irmão falou assim, tem uma mancha nessa calça sua muito forte. Eu voltei em casa e troquei. Claro. Né? Claro. Mas, irmãos, tem gente andando de coleira na rua, fingindo que é cachorro. Tenha dó, gente. Tem gente fazendo mudanças para virar ET. Ele já é um ET. Isso é falta de temor, achando que não tem consequência. O nosso culto a Deus, como vai dizer os Salmos e Hebreus, é um culto onde nós tememos a Deus. Nós não estamos aqui por diversão. Se você está aqui por diversão, está errado. Nosso culto é pelo temor a Deus, o nosso amadurecimento na fé, sabendo que culto é uma necessidade nossa. Deus não precisa de culto, não. Eu gosto muito dos filmes de mitologia grega, porque o mundo, o pano de fundo do Novo Testamento é mitologia grega. E uma das coisas que é bacana na mitologia grega é falar sobre os deuses. E tem um filme, acho que um dos últimos que eu vi sobre isso, são os Imortais, né, falando sobre os deuses gregos. E é interessante porque os deuses gregos precisam de culto. E eles estão lá no panteão discutindo, olha, o pessoal está diminuindo os cultos. Se diminuir os cultos, a nossa força enfraquece. Então, nós temos que impor medo para que eles cultuem. Porque se eles não cultuarem, nós enfraquecemos. O nosso Deus não enfraquece. Deus não precisa de culto. Quem precisa de culto somos nós. Se nós não cultuarmos a Deus, aí sim, nós ficamos enfraquecidos. Porque quando a gente não cultua a Deus, a gente cultua a gente mesmo. É o nosso ego. Por isso que o temor é importante no culto, saber o nosso lugar de adorador. Ah, mas lá em João 4, 24, diz que o Pai está procurando adoradores. Mas não é porque ele precisa, não. É procurando porque ele quer identificar quem é adorador mesmo. Ou quem é só cantador. Quem é só gente que faz show. É isso que ele está falando. Ele está lá de olho. Deixa eu ver, tem um adorador ali, outro aqui, aquele ali. Não é não. Então, o culto é uma necessidade nossa. Mas abra sua Bíblia agora, voltando lá em Provérbios, capítulo 8, verso 13. Olha o que Salomão vai dizer para nós. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal.
Alguém tem uma versão assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal? Essa é a melhor tradução. Existe ódio do bem. Existe ódio do bem. É esse aqui. Odiar o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu aborreço ou eu odeio. Quem aqui faz academia? Qual que é o músculo que é mais desenvolvido na academia? Qual que é? A língua. Diz que a língua, ela é extremamente fortalecida na academia. Por isso que ele fala ali, ó, a boca perversa. E às vezes a gente fala assim, não, mas a boca perversa é porque falou um palavrão. Oh, gente. Não é isso. Não é isso, não. Boca perversa é aquela, tipo cobrinha bifurcada assim. Mas olha só, 4... Deixa eu ver, 1, 2, 3. 3 pecados aí fortes, né? A soberba, a arrogância. São 4. O mau caminho e a boca perversa. Nós somos chamados a odiar essas coisas. E o ódio, ele é um sentimento que faz parte do nosso ser. A Bíblia diz que Deus odeia o mal. A ética cristã do temor ao Senhor nos leva a odiar o mal. Odiar é manter a distância. É não querer contato. É lutar constantemente contra aquilo. É não querer se envolver com aquilo, e quando por algum acidente se envolver, um lamento profundo, um lamento, não conseguir dominar, cair. Isso é ódio. Deixa eu adiantar aqui, porque são 8 páginas, meu sermão, né? Caminhando para o final, 1 João, capítulo 4, verso 18. Olha como que o discípulo de Jesus, maduro, ele vai viver com Jesus. 1 João 4, 18. Vamos ler? Está projetado, vamos lá? No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O nosso amadurecimento na fé, irmãos, de temor, é porque nós temos um Deus justo, um Deus que diz que a vingança é dele, um Deus que afirma que ele vai punir o mal, um Deus que diz que ele faz misericórdia com quem ele quer, mas que esse Deus é o Deus de amor. O amor que se entregou na cruz para sofrer todo o ódio da raça humana. Que ali está o nosso ódio, em Jesus.
Quando Mel Gibson lançou aquele filme Paixão de Cristo, achava-se que aquele filme seria muito bom para a evangelização. Descobriu-se que não. Voltaram a passar aquele filme que a gente tem quase com água com açúcar de Lucas. Vida de Jesus em Lucas. Só mostrando os fatos. Por quê? As pessoas saíram dos cinemas com dó de Jesus. Não pode ter dó de Jesus, não, gente. Não pode ter, não. Sabe quem é que bateu em Jesus? Nós. Não foram os soldados romanos. Fomos nós. Fomos nós que demos aquela chicotada nele. Fomos nós. Então as pessoas saíam do cinema, meu Deus, tadinho de Jesus. Pode isso não. Tinha que sair de lá, mereceu. Tinha que apanhar mesmo, porque fui eu que bati. Fui eu. Por isso que nesse relacionamento, e aqui Pedro vai nos conduzir, que no amor, esse amor aqui é um amor agapê, o amor amadurecido, o amor altruísta, o amor sacrificial, não há medo. Porque o medo ficou para trás. Porque medo é sentimento infantil. A criança tem medo de quê? Do couro, do castigo. E aí o que ela faz? Aconteceu alguma coisa errada, a primeira coisa que diz, não fui eu. A primeira reação é, não fui eu. O triste é quando é filho único. Porque se não fui eu, foi o... né? Estou olhando para a Natália aqui, lá dá um negócio legal, né, Natália? 5 lá, dá para jogar um para o outro assim, ping-pong, né? Então, isso é infantilidade. O nosso relacionamento com Deus ele não pode ser infantil. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Nós não temos medo de Deus, mas nós nos relacionamos com Ele, conversamos com Ele. Não temos dificuldade de falar com Ele. Falar assim, hoje eu aprontei. E foi feio, Senhor. Foi feio. Eu estou envergonhado de mim mesmo. Eu fiz uma coisa hoje que eu sei que não deve fazer, eu não queria fazer, mas eu fiz. E se relaciona com Deus assim, dizendo, Senhor, eu sei que é difícil. Irmãos, eu já citei isso aqui uma vez. Ser Deus é muito difícil. Eu não queria ser Deus, não. Eu não. Porque Deus promete perdão para a gente, Ele perdoa. Mas Ele sabe que depois da manhã a gente vai fazer a mesma coisa. Se alguém me ofendesse, me pedisse perdão, mas eu soubesse que depois da manhã ele ia fazer uma coisa, como é que eu perdoo? Sabendo que depois da manhã, a gente está colocando depois da manhã, costuma ser uns minutinhos depois, né? Difícil, gente, ser Deus não é fácil, não. Eu sei que todos nós, em algum momento, gostaria de ser Deus, mas sempre para fulminar o outro, é sempre para matar o outro, é sempre assim. Mas ser Deus, sinceramente, se você tivesse a possibilidade, a primeira coisa que tinha que fazer é virar o dedo para você e fulminar você mesmo. Então, o amor, ele lança fora o medo. E ele ainda diz, porque o medo supõe castigo, ou seja, se não fiz, vai dar problema. Né?
não contou para a esposa aquele negócio, não quer ficar sabendo, o tempo vai fechar. Não? A mulher chega em casa disfarçando aquela sacolada de compra que fez, né? Na hora que o marido, ainda bem que o cartão demora uns dias para chegar, a gente vai amenizando a coisa, né? Isso é medo. Mas a nossa relação com Deus é uma relação de temor, de fé amadurecida, de saber com quem nós nos relacionamos. Mas uma coisa é importante: não abuse. Não abuse da sua liberdade com Deus, porque Ele continua sendo bravo, mata, pune, continua do mesmo jeito. Os atributos de Deus, eles são plenos, todos eles. Deus não é mais uma coisa e menos outra, é igual. Deus é pleno. A palavra pleno, total, completo, não falta nada. Nada. Então, eu quero fechar com aquele conselho de Salomão, também mais em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo mundo, homem. O princípio é para a humanidade toda temer a Deus. A gente ora pelos nossos governantes que não são crentes, para que eles temam a Deus. Eles precisam temer a Deus. Que se eles temerem a Deus, mesmo que seja o medo inicial lá, né, são imaturos, mas já vai ajudar. Porque o grande problema é a falta desse temor. E nós, no nosso dia a dia, é caminhar no temor a Deus. E temor a Deus aqui é sinônimo de fé em Deus. A fé em Deus vai produzir obediência. A falta de fé em Deus vai produzir desobediência. É só ler Gênesis 3. Faltou a fé, desobedeceram. Sem dúvida nenhuma. Por isso que o temor é saber quem Deus é. O temor é saber quem eu sou. Eu sou criatura, Ele é Deus. O temor é ter fé em Deus. Temor é obedecer a Deus. E essa é a nossa jornada. Por isso que alguns irmãos declararam: a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Tudo que nós precisamos para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo está aqui. A mensagem cristã é uma mensagem de ética, de comportamento. Mesmo que a sociedade esteja indo para o buraco, eu não vou. Porque a minha ética, ela não é diante do mundo, a minha ética é diante do Senhor. O meu temor não é a esse mundo, mas o meu temor é a Deus. E é nessa jornada que eu caminho. É diante de Deus. Por quê? O mundo, as pessoas passam, mas Deus não passa. Deus não passa. E um dia, como diz a Bíblia, todos estaremos diante do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esta manhã tão especial de culto, de louvor ao Senhor, de músicas maravilhosas que expressam a nossa fé em Ti, a nossa esperança em Ti, a bondade do Senhor.
que expressam a nossa crença na Tua palavra como revelação de Deus para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque num mundo difícil, um mundo mau, o Senhor não nos abandonou. O Senhor se revelou para nós e fez com que a palavra do Senhor chegasse aos nossos corações. Por isso que a misericórdia do Senhor está estendida sobre nós nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. E a nossa esperança está única e exclusivamente no Senhor. Vivemos neste mundo conhecendo parte das coisas, porque o conhecimento pleno é só do Senhor. Mas buscamos aprender de Ti a cada dia, a viver a vontade do Senhor para a nossa vida e para todos os homens. Continue abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, na leitura da palavra, no estudo da palavra, na aplicação da palavra aos corações. Que haja temor do Senhor em nossos corações diante da Tua palavra. Que sejamos fiéis a Ti em aprender do Senhor a cada dia. E a nos dedicarmos a Ti para passar à próxima geração, à nova geração, os louvores do Senhor, os atos poderosos do Senhor e tudo aquilo que o Senhor produz e tem produzido e há de produzir em nós. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém.